Graça e paz, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo aqui neste canal Fim dos Tempos. Para quem não me conhece, o meu nome é Lucimar e quero convidar você para discutirmos, ou melhor dizendo, conversarmos sobre um assunto muito interessante de acordo com o Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo de 1 ao 3. Alguns, ao lerem esses versículos, porque em um dado momento Jesus ele vai dizer o seguinte: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Será que quando Jesus disse essa afirmativa, ele estava dizendo sobre uma destruição completamente do mundo? É isso que nós vamos descobrir. Por isso eu convido você a pegar a Bíblia, a Palavra de Deus, e abrir no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 24. A partir do versículo 1. Diz assim: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando ele assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Meu amigo, 3 perguntas para que nós tenhamos uma compreensão do que Jesus está querendo dizer. 3 perguntas os discípulos fazem a ele. A primeira pergunta é: Senhor, quando acontecerão essas coisas? E é esta pergunta, a primeira pergunta, que nós descobriremos do que se trata aquela afirmativa: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Vamos lá, primeira pergunta. Senhor, quando acontecerão essas coisas? De que coisas os discípulos estão perguntando a Jesus? Lembra que eu disse que Jesus fez uma afirmativa: não ficará aqui. Do que Jesus está tratando? Do templo. O templo em Jerusalém. O templo que foi construído por Salomão no ano 959 a.C. e depois destruído pelos babilônios, conforme está escrito em 2 Reis, capítulo 25, do versículo 8 ao 17, aproximadamente no ano 586 a.C. É sobre este templo que Jesus está dizendo: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. É bom lembrar, amigo, que existe 3 fatores muito importantes envolvendo o templo. O primeiro fator é o fator da construção, e é este que eu acabei de dizer, que foi construído por Salomão. O segundo fator é o fator da reconstrução. Foi Zorobabel, no ano 538 a.C., que deu início à obra de reconstrução no templo, terminando por volta do ano 516 a.C., conforme está registrado no livro de Esdras, capítulo de número 6. E o terceiro fator muito importante é a ampliação, que culminou-se com Herodes o Grande, aproximadamente no ano 20 a.C., que ele vai dar início à amplitude do templo. João, no capítulo 2, versículo 20, ele vai dizer o seguinte: disseram, pois, os judeus, em 46 anos foram edificado este templo. Então Herodes, ele levou 4 décadas para poder reconstruir, ampliar este templo que outra hora foi construído
por Salomão. Então é sobre esta destruição deste templo que Jesus está tratando e que se cumprirá no ano 70 da nossa era cristã. Olha que interessante, meu amigo, minha amiga. Vespasiano era um imperador que governava o Império de Roma. O seu filho, Tito, ele encabeçava os exércitos do seu pai. Foi no ano 70 da nossa era cristã, no dia 8 de setembro, que este sitio culminou-se, causando uma grande matança em Jerusalém. Mas eu quero convidar você para ver alguns versículos que eles apontam diretamente para o cumprimento desta profecia. Lembra, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. O interessante é que eu disse a você que havia 3 perguntas que os discípulos direcionaram a Jesus. O capítulo 24 todo ele trata praticamente dessas 3 perguntas. A problemática é saber quais os versículos que estão sendo direcionados para a primeira pergunta. E a primeira pergunta é: Senhor, quando acontecerão essas coisas? Eu quero convidar você a continuar no mesmo capítulo, porém do versículo 16 até o versículo 19, olha que interessante. Esses versículos, caro amigo, caro amiga, caro leitor da palavra de Deus, eles tiveram o seu cumprimento fidedigno no ano 70 da era cristã, quando Jerusalém foi sitiada pelos romanos. Então, os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes. E quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Olha que interessante, caro amigo e cara amiga. Esses 3 versículos que eu acabei de ler para você, eles se cumpriram fielmente no ano 70 da era cristã. Mas existe uma confusão aqui no mundo cristão, porque o título que fica em cima do versículo de número 15, ele fala sobre o sermão continua a grande tribulação. Alguns entendem que esses versículos se cumprirá neste período sombrio que a Bíblia chama de grande tribulação. Mas eu gostaria de deixar claro que estes títulos, eles não são inspirados por Deus. O título. Esses títulos, eles foram escritos pelos tradutores da Bíblia Sagrada para facilitar o leitor, assim como eu e você, a entender melhor os textos sagrados, ou o texto sagrado. Por isso, o versículo 16 ao 19 fala de um sitio. O interessante é que Eusébio, ele diz que muitos se refugiaram em Pela na Pérea durante este cerco em Jerusalém. Olha que interessante, o próprio Eusébio faz menção deste sitio. Aqueles que foram avisados pelas profecias bíblicas, pelo próprio Salvador, tiveram as suas vidas salvas, porque no sitio eles fugiram para Pérea. Mas vamos lá, o versículo 19, mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Uma mulher grávida e que amamenta, ela está completamente em desvantagem. Foi o maior genocídio de toda a história bíblica, porque estas mulheres foram mortas, essas crianças foram mortas cruelmente. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias.
E por último, o versículo 20, orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. O inverno, uma estação de chuvas e de frio. O sábado, os portões das cidades judaicas eram fechadas no dia de sábado e assim sua fuga poderia ser interrompida. Neemias fala sobre isso no capítulo 13, versículo 19 ao 22. Perceba-se, meu amigo, que havia os judeus haviam um limite estipulado para se caminhar no dia de sábado, que aproximadamente é quase que 1 quilômetro. E infelizmente, esta fatalidade aconteceu. Esta profecia de Mateus 24, versículo 1, 2 e 3, ela se cumpriu. Ela não se cumprirá, mas ela se cumpriu, está no passado. Ela não está tratando de um futuro, né, que acontecerá na grande tribulação, mas uma profecia que teve o seu cumprimento no ano 70 da nossa era cristã. A minha oração é que Deus possa abrir não só o meu, mas como o seu entendimento cada dia mais e mais, para que assim possamos compreender melhor a palavra de Deus. Que Deus te abençoe, meu amigo, que Deus te abençoe, minha amiga. Deixe o seu like, compartilhe este vídeo do canal, para que assim possamos fazer mais conteúdos para compartilhar com vocês. Se inscreva, deixe o seu like, deixe o seu comentário, porque aqui você será muito bem-vindo. Que Deus te abençoe e até a próxima.